Bom dia, boa tarde, na verdade, tá começando mais um Central FFV, este é o quarto episódio. Olha, resolveu, Calantes, coisa linda, pronto, agora eu respiro aliviado. Agora o negócio começou a ficar bom. Ô, meu Deus do céu, que mensagem maravilhosa, viu, Calantes? Que mensagem maravilhosa. Seja bem-vindo de volta à FFV. O Calantes era um dos que relatava problema aí com a futebol do Vale. Vamos começar. O Central FFV, o problema que nasceu para valorizar os atletas, competições e de toda a região. Vai ter competição ali, inclusive está tendo competição lá em Orocó, Pernambuco, municipal. A Janaína entrou em contato comigo, por isso da Secretaria de Esportes de Orocó. Eu não tive agenda para ir, mas desde já lisonjeado pelo convite de a possibilidade de estar fazendo parte do Campeonato Municipal de Orocó. Janaína também, secretária de Esportes, acabou me fugindo o nome, ex-atleta profissional. Tamo junto, obrigado aí pela confiança no trabalho da futsal e futebol do Vale. Boa tarde, Joaquim, tamo junto. E hoje vamos ter um pouquinho de opinião de cutucadas. Porque tem um time aí na Copa TV Grande Rio que vai ter que mudar muito se quiser pontuar na competição. Eu tenho time que realmente não gostei do que vi, tá um nível muito abaixo. Pode mudar, claro, mas pelo que entregou nas estreias, não é só uma, tem duas equipes que eu não gostei do que vi, mas pelo que mostrou na estreia não foram legal. Mas claro, sempre com margem para mudar esse cenário, rapaziada. Vou falar sobre os jogos de sexta e de sábado passado, Série Ouro. Teve jogo com 15 gols na categoria sub-17. Vou comentar um pouquinho sobre ele. Teve também um retorno do Juanzinho na vitória tranquila do Giga Esportes. Juanzinho, que estava no Atlântico Futsal, retornou para cá e jogou no Giga Esportes. Vou comentar sobre ele também. Vou analisar Trindade e Dunas, o grande jogo do final de semana passado. Um jogaço, Trindade e Dunas Casa Nova. Alguns destaques da base e, claro, vou palpitar também sobre os jogos de hoje da Série Ouro, beleza? Então fica até o final porque vai ter muita resenha, vai ter muita opinião e eu sei que vocês vão gostar bastante, beleza? Sexta-feira, começando, tivemos Coab São Francisco contra Vila Eduardo, um jogo que, assim, surpreendeu em relação ao Coab São Francisco. Era o favorito do grupo B, mas o favoritismo não entrou em quadra. O Vila Eduardo foi um jogo equilibrado, muito equilibrado, o placar de estudo 2-1, mas o favoritismo no qual o São Francisco não conseguiu entrar em quadra, levou a virada e o Vila Eduardo surpreendeu, entre aspas, um time interessante. Vou destacar aqui o Japa do Vila Eduardo, jogador muito bom, é para ficar de olho nele. Não é de hoje que eu conheço ele, há muitos meses, quando eu morava em Petrolina, na verdade, eu já conhecia o Japa, joguei bola com ele, babas, e sempre vi potencial nele. E esse ano no Vila Eduardo, de olho nele, jogador muito bom. Se tem um cara com potencial de se destacar no Vila Eduardo, o nome dele é Japa, joga muita bola esse Japa, um Japa mesmo, a carinha de Japa, quando vocês verem ele em quadra, já vai reconhecer. Deixa eu lembrar aqui o número dele para ficar melhor. Tentar lembrar aqui o número do Japa, joga demais. Só não estou recordando o número dele. Ele deu uma assistência no segundo gol, é um cara que participa muito da equipe do Vila Eduardo e é um dos fatores pelo que fez o Vila Eduardo vencer e superar aí o favoritismo do Coab São Francisco na estreia. Vamos ver aqui o número do Japa para vocês ficarem de olho nele quando eu chegar. É o Japa, camisa número 11. Japa do Vila Eduardo, craque de bola, joga demais. É jogador com certeza para a gente ficar de olho, beleza? Bom, o outro jogo da noite, naquela sexta-feira tivemos o Atrás da Banca e IF Sertão. A IF Sertão e Atrás da Banca, para mim, antes do jogo, antes de chegar lá no ginásio, era elencos desconhecidos. Aí é tanto que eu palpitei aqui na Central FFV e palpitei com dúvidas, porque não conhecia os elencos. Mas Atrás da Banca, por ser um time que já participou da competição, eu botei ele como favorito, com pouco favoritismo. Mas é o seguinte, quando eu cheguei na
Quando eu cheguei na quadra, que eu vi o elenco do Atrás da Banca e do IF Sertão, eu logo vi que o favoritismo do Atrás da Banca seria maior do que o do IF Sertão. Principalmente quando eu vi 3 atletas de muita qualidade lá de Santa Maria da Boa Vista. O Pio, Euclides e Ellison reforçaram muito bem a equipe do Atrás da Banca. Mas a Denise ainda vacilou, rapaz, porque ele demorou a usar. Ela demorou a utilizar esses atletas. O primeiro tempo foi muito equilibrado e passa muito por isso. Porque o primeiro tempo ela pouco usou os 3. Ela veio usar mais no primeiro tempo o Ellison, mas já depois na metade do primeiro tempo. E foi um 3-3 equilibrado. O IF Sertão conseguiu equilibrar o primeiro tempo. Mas quando a Denise resolveu então contar com seus reforços, os 3 de Santa Maria da Boa Vista que eu já citei, aí o time deslanchou, venceu com soberania. Eu ainda acho que mesmo assim, com o elenco que foi na estreia, o Atrás da Banca está atrás do Vila Eduardo e do Coab São Francisco, a não ser que tenha mais reforços. Mas o Atrás da Banca é um time que pode sim tirar ponto, até classificar em primeiro em relação a Coab São Francisco e Vila Eduardo. Já o IF Sertão não dá, viu, gente? Não dá pra pontuar, a não ser que eles se reforcem, a não ser que eles façam algo interessante aí, porque eu não gostei nada do elenco do IF Sertão. É um time que não tem muitas definições interessantes. É um time de faculdade. Primeiramente tem que parabenizar eles pela coragem de entrar numa competição dessa com um time de uma faculdade, com apenas um reforço. Então eu acho que não dá para pontuar em cima deste grupo B a equipe do IF Sertão, a não ser que eles se reforcem. Se não se reforçar com o time que foi na estreia, não tem time para pontuar o IF Sertão. Que ele escala minha boca. Se ele estiver assistindo, vai virar papo de vestuário. Mas pela estreia, diante da equipe que não era a favorita do grupo, não mostrou um bom futsal. O IF Sertão é uma das... Tem mais equipes que eu vou falar na frente que para mim não vai pontuar na categoria Série Ouro. Mas um deles é o IF Sertão. Beleza? E aí o Euclides e o Pio foram um grande destaque do Atrás da Banca na vitória por 7-3 diante do IF Sertão. No sábado tivemos um jogo maluco do Sub-17, uma vitória por 10-5 contra a equipe do Ananeri diante do... Agora fugiu, do José Caldas de Cabrobó. O primeiro tempo eu consegui assistir, foi um primeiro tempo muito bom, 3-3. Mas no segundo tempo, um jogo maluco. Eu não consegui ficar no segundo tempo porque ia transmitir lá ao vivo no YouTube. Fui focar por lá. Mas um 10-5 cheio de reviravolta. Destaque para o Wesley Coquinho, que meteu logo um hat-trick. O Aquiles também jogou muito. 10-5 de virada, venceu a equipe do Ananeri. O jogo com mais gols até aqui na edição da Copa TV Grande Rio de futsal. E aí vamos entrar num jogo que eu narrei. E aí eu posso falar com propriedade. Que é o... Cadê? Deixa eu ver se eu me encontro. Isso, o Fúria Jacobina e Giga Esportes, confronto baiano, entre aspas, porque o Giga Esportes já é quase petrolinense. O Giga Esportes venceu de uma forma fácil, tranquila, soberana, com autoridade o Fúria Jacobina. Foi uma vitória muito fácil mesmo, abriu 5-0 no primeiro tempo. No segundo tempo relaxou, soube jogar com o resultado na mão e venceu por 6-2. Destaque para Juanzinho voltando do Atlântico. Meteu logo um golaço com um elástico no meio. Depois fez o segundo, deu assistência. E o Juanzinho foi um grande nome do Giga Esportes nessa segunda partida da equipe na competição. O Fúria Jacobina, aí, claro, melhor que o time do IF. O IF, entre as 8 equipes, é o time mais inferior, a não ser que mude muito. Mas o Fúria Jacobina também não mostrou um bom futsal, viu? É um time muito travado, pelo menos o que demonstrou na estreia. Me surpreendeu pelo fato deles serem semifinalistas na Copa Caraíbas e terem apresentado um futsal tão mal lá na Copa TV Grande Rio de futsal. Eu acho que eles podem mudar, mas se jogar até 50% mais do que jogou na estreia, ainda assim não tem time para vencer o Santos Trindade nem a equipe do Giga Esportes. É claro, pode nos surpreender, mostrar um bom futsal,
Mas até agora, até o que foi pela estreia, por enquanto não é um time interessante que busca vaga ali. É o candidato, pelo que apresentaram até hoje as equipes, é o candidato a ser a lanterninha do grupo. Se no não, antes de trazer a classificação, deixa eu trazer aqui o jogo de Santos Trindade e Donas Casanova. Santos Trindade voltando para a competição, a Copa TV Grande Rio de Futsal ganha muito com isso, ganha muito com essa volta do Santos Trindade e já voltou mostrando que não acaba nunca a sua qualidade. Eu tinha e tenho, na verdade, o Giga Esportes como um time melhor que o Santos Trindade. Até achei que o Dunas Casanova iria mostrar mais o favoritismo dentro de quadra, mas não, o Santos Trindade, com toda a sua história, conseguiu equilibrar a parada, viu? O 3-0 não resume o que foi o jogo, porque o Santos Trindade jogou muito. O Robert, cara, do Sub-20, ainda jogando no adulto, foi um destaque. O Mael, como também o Rodrigo Mendes, foram um destaque do Santos Trindade. Já o Rony, parece que não dá mais pra ele, jogou muito mal. Vocês querem ser de seriedade. Rony, meu parceiro, craque de bola. Eu espero que tenha sido só esse jogo que ele tenha sido mal. Mas o ritmo dele não foi legal na estreia do Santos Trindade. Um cara personagem demais do futsal na nossa região, mas foi muito mal na estreia. Só que esses outros que eu falei, Rodrigo Mendes, Robert e Mael, são jogadores acima do nível. E aí, mesmo assim, não superou a equipe do Dunas Casanova. Destaque para Riquelme, Neto Show e Léo do Cacheado, os três principais nomes do time do Dunas na segunda partida deles. Venceu por 3-0. Riquelme fez logo 2. Neto Show, estreando a competição, fez 1, deu uma assistência, jogou muito. Para mim, o craque, para o Davi Mendonça, o craque do jogo foi o Riquelme. Mas o Neto Show também merecia muito, jogou demais o Neto Show. E o Dunas Casanova, como o Giga, com esses 4 pontos conquistados, já está garantido na próxima fase, viu? Porque passam 3, agora eles vão buscar a melhor colocação para pular direto para a semifinal. É um confronto abertíssimo para saber quem vai ser o primeiro aí entre Dunas e Giga Esportes, que avançaram bem, já que o Fúria de Santos Trindade tem 0 ponto. Rapaziada, segunda-feira também tivemos... Peraí, deixa eu responder logo aqui. O Léo Jaime. É verdade que o Rodrigo, capitão do Brasil, Rodrigo Capita, vem pro Casanova? Não, rapaz. O Momento Futsal fez uma brincadeirinha que você caiu. Hoje é 1º de abril, o dia da mentira. O pessoal do Brasil tem essa mania, né? De ver as postagens e não ver a legenda. E o Momento Futsal postou lá embaixo. 1º de abril, é brincadeira, rapaziada. Não tem nem como. Rodrigo Capita faz parte do Magnus Futsal. É resenha da galera. Quem sabe quando ele ficar mais velho, que não tiver time, os cabos investem. Mas pra esse ano que vem, na verdade, esse ano ele se aposenta. Quem sabe ano que vem ele tá aí, né? A galera joga tinta, mas acho que ele nem vai querer viver mais disso. O Rodrigo Capita é fake, viu? É resenha só do Momento Futsal. Vamos aqui. Continuando, jogos de segunda-feira, jogos da base. Tivemos destaque da goleada do Giga Esportes, outra categoria que o Giga Esportes é favorito ao título. Ao lado de quem, Luiz Paulo? Eu vou colocar o Giga Esportes ao lado do Rio Vale, do Ouro Preto. São as duas equipes favoritas na categoria Sub-20. O Giga Esportes venceu atrás da banca e goleando por 5-0 na estreia da equipe na categoria. Hoje temos mais jogos, viu, gente? Vou palpitar os jogos de hoje da Série Ouro. Palpites claríssimos de hoje. Já tenho minha opinião formada. Antes disso, falar que a seleção brasileira voltou a me iludir ontem. Me iludiu. Me iludiu demais, ô Ancelotti. Bora sim, bora. Tá chegando a Copa do Mundo. Gostei do que eu vi ontem. Assisti o jogo todinho. O time mostrou ser um time mais encaixado e competitivo. E eu acho que com a preparação para a Copa, após a convocação, são 20 dias de preparação, tem tudo para evoluir. A seleção brasileira, o Hendrick, rapaz, entrou com tudo. Vinícius Júnior chamou logo um Dayá, fez um passe lá pro Danilo fazer o golaço. Danilo tem que ser convocado, inclusive. Aí o Hendrick sofreu pênalti, Igor Thiago fez o gol. Depois o Hendrick achou o passe, Martinelli fez o gol, 3-1. Hashtag tô iludido, vamos Brasil rumo ao Hexa.
Bubis Garapeiro, hoje eu não vou pro Sesc, papai, só vou segunda-feira agora, viu? Tô de folga, Semana Santa, ficar com a família, vou estar apenas acompanhando a distância, beleza? Série Ouro, inclusive, hoje não tem transmissão no YouTube. É sem transmissão os jogos de hoje. Pessoal, hoje teremos os 3 jogos. Vamos passar logo o jogo da base, que é o GGE contra a equipe do Ananeri, sub-12, 6h45. E aí sim, logo depois teremos confrontos da categoria Série Ouro. Aqui eu vou dar o palpite, viu? Quem joga, cadê o horário, cadê o dia? Pronto. 8 horas é a vez do Coab São Francisco e F Sertão, Zona Rural, se enfrentaram. Aqui é o favorito do grupo. É o favorito do grupo, Coab São Francisco. Perdeu na estreia, mas pra mim continua sendo o favorito. Contra o azarão. E F Sertão, totalmente azarão. Vai ter que mudar, vai ter que me surpreender para conquistar um ponto que se quer. Então, Coab São Francisco, pra mim hoje, tem 95% de chance de ganhar do IF Sertão. Mas bota favorito lá pra cima mesmo. Não gostei mesmo do que eu vi no IF Sertão. Vão ter que surpreender a FFV hoje, lá no ginásio do Sesc, se quiser pelo menos empatar. Portanto, para mim, Coab São Francisco vence com facilidade a equipe do IF. Logo depois teremos Vila Eduardo e Atrás da Banca. Aqui o jogo equilibra mais. Equilibra mais porque os reforços do Atrás da Banca elevaram o nível um pouquinho do Atrás da Banca. Com Pio, Euclides e Erlisson e o goleiro... O goleiro deu um branco agora. Lá de Santa Maria também, o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui logo para não deixar vocês na mão. Daqui a pouco eu vou trazer o palpite desse jogo Atrás da Banca e Vila Eduardo. Para mim, quem vence. Mas antes disso, deixa eu trazer como é o nome do goleiro, para não deixar ele sem aparecer aqui, né? Cadê? Atrás da Banca. O goleiro é o Alisson Farias. Alisson Farias é o goleiro também de Santa Maria da Boa Vista, que elevaram o nível aí do Atrás da Banca. Por isso, para mim, equilibrou um pouco esse grupo aí, o grupo B. Vai ficar entre os 3, Atrás da Banca, Coab São Francisco e Vila Eduardo. Mas o Coab São Francisco e Vila Eduardo ainda estão acima do Atrás da Banca. Mas Atrás da Banca pode sim tirar ponto deles. Antes do palpite, deixa eu responder aqui o Bubis. O Bubis é meu parceiro. Sim, D10 Vênus, Paulo. Rapaz, Bubis Garapeiro, eu não sei, bicho. Ele foi anunciado na Kings League, no Nivelados. Deve ser no mesmo sentido do próprio Ferrão. Já vou responder Ferrão. O Ferrão e Danilo devem vir após o encerramento lá, então, do Nivelados na Copa TV, na Kings League. O Ferrão vem por Casa Nova. A intenção deles é vir após o encerramento para a semi e final. E D10 também, pro Garapa, viria após encerramento da Kings League lá. Uma vez que o time do Nivelados, que é a mesma equipe, está muito mal. O time do Ferrão e do Danilo lá na Kings League. Beleza, Bubis? Bom, e pra mim, quem vence entre Vila Eduardo e Atrás da Banca é o Vila Eduardo. Mas é um jogo equilibrado. Vamos dizer ali que está entre 58% para a equipe do Vila Eduardo contra 42% lá Atrás da Banca. Fica palpite justo aí, na minha opinião. Esse confronto de hoje são os 2 jogos de hoje. Pessoal, este foi mais um episódio da Central FFV. Gostou? Quer mais? Bora simbora. Então, semanalmente, 1 ou 2 vezes na semana, iremos estar fazendo esse Central FFV, comentando sobre tudo o que acontece no futsal da nossa região. Bora simbora. Tchau, tchau. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Essa foi a Central FFV. Vamos conversar.